Olá, amigos! Trago para vocês o resumo do capítulo 3 de Sarpenti, Palpitação. Nova produção turca da Star TV estrelada por Kerem Bürsin. Você já imaginou descobrir que a própria mãe foi capaz de trocar a família por dinheiro e mentiras? No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma trama cheia de reviravoltas, segredos revelados e momentos de pura emoção, onde cada detalhe pode mudar completamente o rumo da história. Então, fique comigo até o final, porque o desfecho desse capítulo vai surpreender você e deixar no ar uma dúvida que pode mudar tudo no próximo episódio. O episódio se inicia com Ulya, mãe de Asli, saindo de casa após ter abandonado os próprios filhos. Vale lembrar que Ulya havia enganado seus filhos, dizendo que mudariam para outro lugar, mas na verdade ela planejava usar o dinheiro recebido de Figen Alkan para comprar um apartamento e viver nele ao lado de seu namorado, Okan. No final do segundo capítulo, Asli já havia descoberto que a mãe pretendia deixá-los, depois de encontrar uma carta de despedida. Desesperada, ela correu atrás de Ulya pela rua, mas ao ver a mãe entrando em um táxi com a mala nas mãos, acabou desmaiando. Foi nesse instante que Aras apareceu e conseguiu segurá-la, levando-a imediatamente ao hospital. Enquanto acreditava que estava prestes a iniciar uma nova fase ao lado de Okan, livre da responsabilidade dos filhos, Ulya foi até o apartamento que pensava ter comprado. No entanto, sua decepção foi enorme. Convencida de que era a proprietária, ela entrou no local e conversou com os donos, acreditando que eram funcionários enviados por Okan para resolver detalhes da mudança. Os verdadeiros moradores, confusos com a atitude dela, perguntaram quem era. Ulya respondeu que era dona da casa, mas eles mostraram os documentos que provavam o contrário. O imóvel havia sido vendido para eles, também por Okan. Atônita, Ulya ficou sem reação diante da escritura em nome dos novos donos. No hospital, Asli estava sob os cuidados de Aras, que permaneceu ao seu lado desde o desmaio, sentindo uma estranha necessidade de protegê-la. Mesmo com a recomendação do médico para que ficasse internada e descansasse, Asli insistiu em sair. Assim que o médico deixou o quarto, ela pediu para que Aras fosse embora, agradecendo a ajuda, mas deixando claro que poderia se virar sozinha. Antes de sair, porém, Aras entregou a carta de despedida que havia caído da mão dela durante o desmaio. Assustada, Asli quis saber se ele tinha lido, mas Aras garantiu que não, despedindo-se em seguida. Enquanto isso, na casa dos Alkas, Figen conversava com Ryan de forma compreensiva. Ao longo do diálogo, sugeriu que Ryan passasse alguns dias na casa de campo, para descansar e refletir. Mesmo relutante, Ryan aceitou passar pelo menos um dia lá, mas, em seu íntimo, sabia que não conseguiria deixar de pensar em Asli e na situação. Já no hospital, os irmãos de Asli ficaram ao lado dela, sem imaginar o que realmente tinha acontecido, já que Asli não revelou a verdade. Quando Ulya apareceu, fingindo que jamais os abandonaria, Asli a confrontou, mostrando a carta e questionando por que havia voltado tão de repente. Diante da pressão, Ulya chorou e inventou uma nova mentira. Disse que tinha sido obrigada a escrever aquela carta, alegando que Okan a havia enganado com promessas de amor e depois começou a chantageá-la com fotos íntimas. Asli ficou preocupada com a mãe, e Ulya, mantendo a farsa, tentou se mostrar uma mulher forte, afirmando que, ao saber que a filha estava no hospital, decidiu largar tudo para ficar com ela. Quando Asli sugeriu denunciar Okan à polícia, Ulya recusou imediatamente, temendo que sua mentira fosse descoberta. No dia seguinte, Mura ouviu parte da conversa entre a mãe e a irmã e ficou transtornado ao acreditar que Okan havia prejudicado Ulya. Tomado pela fúria, declarou que iria matá-lo. Aras, que tinha ido visitar Asli naquele momento, tentou acalmar o jovem, mas não conseguiu. Mura saiu correndo, decidido a encontrar Okan. Preocupada, Asli tentou segui-lo, mas Aras a impediu, abraçando-a para acalmá-la. Nesse instante, Asli sentiu novamente seu coração acelerar com a proximidade dele, mas conseguiu se recompor e agradeceu, afirmando que cuidariam de Mura juntos. Aras, porém, não ficou tranquilo. Ele fez uma ligação para pedir ajuda na busca pelo irmão de Asli. Mais tarde, ao descobrir o paradeiro do rapaz, informou Henry para que fosse até Asli. Seguindo a sugestão, Henry procurou a jovem, fingindo ser o herói da situação, e revelou que sabia onde Mura estava.
Asli e Henry partem juntos em busca de Mura e chegam até a boate onde Okan se divertia. Lá, Mura estava prestes a cometer uma grande imprudência. Enquanto tentava entrar no local, foi barrado pelos seguranças, mas, no meio da confusão com a chegada de Asli e Henry, ele conseguiu se infiltrar discretamente. Dentro da boate, Mura localizou Okan no meio da multidão e, tomado pela raiva, sacou uma arma para atirar nele. Nesse instante, Aras, que vinha acompanhando a situação de perto, conseguiu intervir. O disparo aconteceu, mas a arma era apenas de festim, o que evitou uma tragédia. Em seguida, uma briga começou entre eles, os seguranças e o próprio Okan, terminando com todos detidos pela polícia. Enquanto isso, na fazenda da família Akan, Merin e Metin estavam acompanhados de Heian. Entre elas surgiu uma discussão intensa, na qual Merin acusou Heian de ser a verdadeira culpada pela morte de Melik, e não Aras. Em um ato impulsivo, Heian trancou Merin em um quarto e mentiu para Metin, alegando que ela havia ido embora sozinha. Assim, conseguiu sair da fazenda ao lado dele sem levantar mais suspeitas. De volta à delegacia, o clima era tenso. Presos em uma cela, Asli questionava Aras sobre o motivo de ele estar na boate, já que havia pedido anteriormente para ele não se envolver em seus assuntos. Irritado, Aras respondeu que, em vez de ser agradecida, estava sendo cobrado. O detalhe de que foi ele quem descobriu o paradeiro de Mura e contou a Henry permaneceu em segredo, o que deixou Asli desconfiada. No meio da confusão, a mãe de Henry apareceu na delegacia e, antes de arrastá-lo para fora, humilhou Asli com palavras duras, chamando-a de desavergonhada. Para surpreender a todos, Henry tomou partido da jovem, enfrentou a mãe e disse que não aceitaria mais que ela insultasse Asli e sua família. Esse momento mexeu com a jovem, que não conseguiu disfarçar um sorriso antes de se despedir dele. Já Ulha, tentando se livrar da culpa, declarou às autoridades que Okan havia lhe tomado dinheiro e a enganado, vendendo sua casa. Okan, por sua vez, negou, alegando que estava apenas endividado com agiotas e prometendo devolver o valor. Para convencer Ulha a não insistir na acusação, garantiu que retiraria a queixa contra Mura e resolveria a situação. Quando Metin e Heian ficaram sabendo da prisão de Aras, foram buscá-lo. Metin o repreendeu por causar problemas à família, mas Asli interveio, defendendo Aras e destacando que ele havia sido o único a colocar-se em risco por todos. Ao saírem, Heian agradeceu ao rapaz com um abraço sincero, reconhecendo a ajuda dele a Asli. No entanto, dentro da casa Alcan, Aras continuava a ser visto como um encrenqueiro. A verdade é que, após a morte de Melik, ele carregava traumas profundos que ninguém parecia enxergar. Com a queixa retirada, Asli e os irmãos puderam voltar para casa, sendo recebidos por Heian com um abraço afetuoso, onde ela pediu para que nunca se separassem. Mas a tranquilidade durou pouco. Logo ao sair da delegacia, Asli e os irmãos flagraram a mãe acompanhada de Okan, como se nada tivesse acontecido. O confronto foi inevitável, e diante da pressão, Okan acabou deixando escapar a verdade. Não havia fotos nem chantagem, apenas dinheiro envolvido. Nesse momento, Asli percebeu que a mãe havia mentido mais uma vez, usando a desculpa do relacionamento com Okan para esconder que tinha aceitado dinheiro da família Alcan. Decepcionada, ela afirmou que devolveriam o dinheiro ao verdadeiro dono e depois se mudariam para longe. Durante o caminho de volta, segredos antigos da família vieram à tona. Ficou claro que Metin e Aras nunca tiveram uma boa relação desde a infância, já que Metin não era filho do mesmo pai. Além disso, revelou-se que Metin sempre foi apaixonado por Heian, mas seu amor nunca foi correspondido, levando-o mais tarde a se casar com Merin. Quando todos retornaram para casa, Figen os reuniu como se fossem crianças para repreendê-los, mas Heian não se calou. Ela admitiu abertamente que havia trancado Merin na fazenda, justificando que era a única forma de não ser obrigada a permanecer lá. Entre lágrimas e firmeza, Heian deixou claro que ainda sofria pela perda da filha, mas não permitiria que usassem sua dor como desculpa para manipulá-la em suas decisões. Figen deixa claro a Heian que sua intenção era que ela permanecesse na fazenda, pois acreditava que Asli não era uma boa influência, acusando-a de ser alguém que se aproveitava das circunstâncias. No entanto, no dia seguinte, Asli decide enfrentá-la. Ela aparece na mansão carregando a bolsa de dinheiro,
o mesmo que havia entregue à mãe, e joga a verdade na cara de Figen. Com firmeza, inicia dizendo que não tomaria mais do que 2 minutos de seu tempo e mostra que o dinheiro estava todo ali, com exceção de uma pequena parte. Em tom de ironia, afirma que, se aquele valor tinha sido o preço pago para afastá-la, então Figen não teria perdido muito. Revoltada, Asli acrescenta que, infelizmente, sua mãe havia sido seduzida pela quantia, mas deixa um aviso direto, que nunca mais tentasse comprar nenhum outro membro da família. Antes de sair, garante que não revelaria nada a Ryan, pois não queria feri-la, mas confirma que alcançou o que desejava, iria embora de Istambul. Porém, antes de partir, precisava se despedir dela. Quando encontra Ryan, a surpreende, e a mulher demonstra alegria ao vê-la. A conversa entre as duas é carregada de emoção. Ryan lhe oferece o mesmo conselho que já havia dado à própria filha, que vivesse por si mesma, sem se deixar moldar pelas expectativas alheias. Asli, tocada, concorda. Ryan pede ajuda para arrumar o quarto de Melik, e Asli, mesmo sentindo que talvez fosse a última vez que estariam juntas, aceita. Para agradá-la, decide usar o grampo de cabelo e as roupas favoritas de Melik, gesto que enche Ryan de alegria. Quando estava prestes a revelar sua partida, Asli não consegue conter a emoção e, em vez de falar, apenas a abraça com força. Ryan, emocionada, pede que ela leve as roupas consigo, como uma lembrança, agradecendo por ter lhe devolvido um pouco de felicidade. Na saída, Asli encontra Aras na garagem, ao lado do carro. Ela se aproxima para se despedir e agradecer pela ajuda. Aras, intrigado, diz que não entendia o motivo do agradecimento, mas Asli insiste, reconhecendo o que ele havia feito por ela no clube. Eles trocam um aperto de mão, e nesse instante ela percebe a tristeza nos olhos dele. Criando coragem, Asli resolve se abrir mais e menciona o dia em que se conheceram no posto de gasolina. Quando cita Melik, Aras reage defensivamente, acreditando que Asli queria culpá-lo pela morte da jovem. Mas Asli nega, assegurando que não era essa sua intenção. Ela diz que, em seu coração, sentia que Melik o amava, e que, se estivesse viva, teria dito a ele que não carregava culpa alguma. Aras, tomado pela dor, insiste que a culpa era dele, mas Asli, vendo o sofrimento dele, segura seu rosto e o abraça, repetindo diversas vezes que ele não tinha feito nada de errado, que era um homem muito melhor do que acreditava. Nesse momento de vulnerabilidade, Aras finalmente desaba em lágrimas nos braços dela. Quando seus olhares se encontram, o clima de emoção toma conta, e eles se beijam pela primeira vez. É um beijo intenso, marcado por sentimentos contraditórios. Para Aras, é como se uma parte de Melik ainda estivesse ali através de Asli. Para ela, é um misto de atração e de algo mais profundo, talvez uma forma de justificar seus sentimentos dizendo que vinham do coração de Melik. Assim, o episódio 3 se encerra com essa cena arrebatadora, um beijo apaixonado, doce e doloroso ao mesmo tempo, deixando no ar dúvidas, sentimentos e a promessa de novos desdobramentos. Asli e Aras finalmente compartilharam um momento que muda completamente a relação deles, mas, ao mesmo tempo, levantam ainda mais perguntas sobre o futuro desse casal. Ulya segue afundada em suas mentiras, e a cada passo parece arrastar a família ainda mais para o caos. E você, o que acha que vai acontecer daqui para frente? Será que Aras vai conseguir superar o peso da culpa? Será que Asli vai conseguir se afastar ou esse sentimento só vai crescer? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber o que você achou desse capítulo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. Até a próxima!